Oi pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Não era pra me emocionar contando. Hoje é um vídeo um pouquinho diferente, sem muito cortes. Gostaria de vir aqui para me apresentar para vocês, contar um pouco mais da minha história dentro da psicologia, como que eu escolhi psicologia, como que eu escolhi as abordagens, né, as especializações que eu fiz hoje. E talvez para ajudar vocês dentro da minha história, talvez iluminar aí você que tem dúvidas se faz psicologia e tudo mais. Eu vou trazer depois para vocês aqui um vídeo, se você já viu que esse vídeo tem um tempinho, corre lá que já deve estar disponível, que é os desafios da psicologia clínica, os desafios que eu enfrentei e algumas soluções que eu encontrei para esses desafios, tá bom? Então eu vou contar aqui um pouco da minha história para vocês, pra gente se conhecer um pouco melhor. Meu nome é Bruna, acho que essa parte sem novidades. Eu fui escolher a psicologia durante o meu terceiro ano do ensino médio. Na escola que eu estudava, a gente teve um acompanhamento com uma psicóloga e a gente fez uma orientação vocacional. E nessa orientação vocacional, como que ela é composta, né? A orientação vocacional na escola, ela foi composta por um período de mais ou menos 6 meses, em que ela fazia um acompanhamento em grupo e fazia algumas observações, alguns questionamentos pra gente e também fez a aplicação de alguns testes no final, né, desse período. E aí ela veio dar uma devolutiva, me dando 3 opções principais de profissão dentro do meu perfil psicológico. A minha primeira opção que apareceu foi psicologia, a segunda medicina e a terceira ciência social. Também a área da saúde, essa área voltada principalmente ao auxílio e ajuda das pessoas. E foi algo assim que eu não fiquei tão surpresa, mas vou ser sincera para vocês que eu conhecia já a psicologia, eu já havia feito terapia, algumas orientações, mas eu não conhecia em profundidade de efetivamente o que eu posso trabalhar com isso. Então quando ela deu essas opções, foi no primeiro semestre do terceiro ano, parei muito para estudar psicologia, vi as várias opções, comecei a ler muito sobre o assunto e me encantei completamente. Eu falei, gente, acho que é isso mesmo. E eu tinha uma vontade sim de fazer medicina, mas eu já acompanhava a minha irmã que estava fazendo cursinho para medicina e eu falei, gente, eu não tenho essa disposição. Tô sendo sincera com vocês, assim, porque eu vi o quanto ela se dedicava, o quanto ela se dedicou demais para conseguir passar na faculdade, também acompanhei o quanto ela teve que se dedicar muito, abrir mão de muitas coisas para conseguir se formar em medicina. E eu falei, gente, não é para mim. Então, eu não tinha na época essa disposição para esse estudo. Então, eu optei por psicologia, primeiro porque me encantei e segundo porque eu não tinha vontade de me dedicar dessa maneira para fazer medicina. Então, optei por psicologia, prestei algumas faculdades, passei numa faculdade particular, né? E resolvi iniciá-la, mesmo tendo faltado pouquíssimo para passar numa faculdade pública, eu optei fazer a particular, porque eu não queria perder um tempo fazendo um cursinho para passar numa faculdade particular. Porque eu sempre tive uma ideia, por mais que a escola não nos diz isso, né? De que o que forma um profissional não é a faculdade em que ela está, mas sim seu empenho e dedicação em estudar. Então eu falei, gente, é uma faculdade particular, mas é muito boa, tem uma nota muito boa, uma compreensão de cursos que eu tinha pesquisado que era boa, eu falei, irei iniciá-la. Então comecei essa faculdade particular, fiz por período integral, então a minha faculdade durou 4 anos, não 5, porque eu estudava no período da manhã e da tarde e fiz vários estágios. A minha faculdade era composta principalmente no estágio clínico, né, como a maioria das faculdades, e você podia optar por escolar ou organizacional. Então, eu optei por organizacional e dentro da clínica busquei fazer estágio dentro da TCC. Mas a minha faculdade era muito voltada à psicanálise, então os professores que faziam as orientações eram mais voltadas a essa abordagem, o qual eu nunca tive um interesse, ser bem sincera com vocês. Então, eu comecei a pesquisar abordagens, que eu falava, gente, preciso me decidir, aquela angústia de sair da faculdade decidida com que abordagem que eu ia seguir.
E eu tinha muito behavior, né, a parte comportamental. E aí eu fui vendo a nova linha, a TCC, e aí eu conversei com a professora, né, que foi um anjo na minha vida, inclusive, que me orientou depois. E ela deu por um mês e meio, se não me engano, o TCC, porque não tinha na grade da minha faculdade, né, hoje praticamente todas as faculdades têm, né. Então ela deu o TCC por esse tempo e depois eu fui estudando por conta e eu fui me apaixonando. Porque eu gostava do behavior, mas eu achava muito... como que eu posso dizer? Muito reduzir demais a pessoa a só comportamento. Eu falava, não, mas tem emoções, mas tem isso, mas tem pensamentos. Então, quando eu encontrei a TCC, eu me encantei demais e fui estudando por conta a TCC no período da graduação e fiz uma supervisão em clínica com ela por um período e ela foi tentando orientar ali dentro da TCC também, por mais que a especialidade dela fosse comportamental. E aí também gostei muito do estágio em organização. Então eu finalizei no último ano da faculdade, fiz meu TCC lá na minha faculdade, o TCC era individual. O meu TCC era sobre os desafios que as mulheres enfrentavam em estar vivendo uma fase inicial, né, da família ali, de um relacionamento que é composta do casamento até o primeiro filho com 3, 4 anos. E como que ela lidava, então, com essa família, com essas demandas e o mercado de trabalho e o trabalho dela individualmente e a saúde mental dessas mulheres. Então foi super interessante e eu quis fazer sobre esse tema porque no meu último ano da faculdade eu estava preparando meu casamento. Então eu casei no ano seguinte, né? Eu me formei, apresentei meu TCC, entreguei tudo em dezembro. No final de janeiro foi meu casamento. Então foi uma loucura meu último ano da faculdade, porque nele eu fiz 3 ou 4 estágios ao mesmo tempo, um TCC sozinha, tinha algumas matérias, né, que o último ano tem algumas matérias ainda para serem feitas, e preparei o casamento. Como eu enlouqueci, como eu não enlouqueci, eu não sei. E durante também a faculdade eu fiz um longo período de terapia, e isso me ajudou também bastante a lidar com a minha ansiedade, tudo isso, e também me nortear melhor sobre o que eu queria. E aí quando eu terminei a faculdade, fiz meu casamento e tudo, e eu já queria me especializar, mas eu não tive tempo de pensar aonde eu vou me especializar, de prestar algo que normalmente no fim do ano e no começo do outro ano já se inicia, né? Uma especialização, um mestrado, eu estava muito em dúvida se eu fazia uma especialização ou se eu fazia um mestrado, para que caminho eu iria. E eu sempre gostei muito da área acadêmica, de estudar, né? Quando eu me encantei com a psicologia, eu amei estudar. Só que eu me encantava pela parte acadêmica, mas eu não via o caminho, assim, sabe, financeiro disso, eu não via uma forma de galgar isso. E eu também estava muito em dúvida para que área que eu ia. Então, assim que eu terminei a faculdade, no ano seguinte, eu trabalhei por menos de um ano dentro de uma empresa, na parte organizacional, principalmente no setor de recrutamento e seleção. E eu fui analisando, falando, olha, não é bem isso que eu me encanta, não. Gostei no estágio, mas pro dia a dia, não. E eu fui vendo o quanto que me encantava realmente era a parte clínica. Então eu decidi, nesse tempo, né, nesses meses aí que eu estive trabalhando na parte organizacional, pude me organizar para então iniciar as minhas especializações no ano seguinte. Então no fim, então um ano depois que eu me formei, foi quando eu prestei para me especializar na USP, né, no Instituto de Psiquiatria, na verdade, da USP, em TCC e saúde mental. E aí, e também fiz a minha inscrição, né, fiz meu processo seletivo para poder também fazer a minha especialização em terapia para pessoas enlutadas, porque eu me encantei demais com esse tema e esse tema tem muito a ver também com a minha história de vida, com as perdas que eu vivi, a forma como eu tive que lidar com essas perdas, e o quanto eu via uma falta, sabe? Uma falta de apoio, de falar sobre isso dentro da psicologia. E na graduação eu conheci uma psicóloga que tinha uma especialização, não na PUC, mas em um outro instituto. E eu achava incrível o trabalho dela, aquilo me tocava com uma profundidade enorme. E eu fui lendo sobre o assunto neste um ano, né, para ver se eu me especializava, onde eu me especializava. Então eu escolhi essas instituições. Prestei, passei nas duas e iniciei a minha especialização em conjunto nas duas, na PUC São Paulo e na USP em São Paulo. Então, no ano seguinte foi o ano de mudança da minha vida, em que eu iniciei as duas especializações ao mesmo tempo, então isso me demandava estar praticamente 3 dias durante a minha semana, né? Eu ficava terça, sexta e sábado em São Paulo
para realizar os estudos e também os atendimentos, tanto na PUC quanto na USP eu realizava os atendimentos lá. E em meio a isso fui iniciando o meu consultório, né? Eu já tinha pessoas que falavam, nossa, Bruna, quando você começar consultório, avisa que eu tenho pessoa para indicar e tudo mais, mas eu ainda não tinha iniciado o consultório por estar trabalhando nessa empresa. Então, assim que eu iniciei as especializações, foi quando eu iniciei também o consultório. Eu não atendia ainda nesse espaço, que se você quiser conhecer, tem um tour aqui para você poder conhecer um pouco mais do meu espaço, do meu consultório. E eu atendia em um outro lugar e fui aos poucos. E aí, nesse ponto que eu fui aprendendo a empreender, né? E quanto eu senti falta, que eu acho que devia ter uma matéria sobre como montar seu consultório na nossa faculdade, né? Porque o que eu escutava na graduação, e é o que me fez mais ter medo assim que eu terminei e iniciar a clínica, que era: você tem que estudar muito, ter vários empregos, para quem sabe um dia com a clínica você começar a ganhar dinheiro. E olha que você vai ter que ser muito conhecida, ter muita indicação, para quem sabe ganhar dinheiro ainda com o consultório. E isso, assim, me angustiava demais, essa incerteza, essa impossibilidade, né, muito grande. E foi algo que eu resolvi encarar. E aí eu bati muito a cabeça, mas para entender o meio, o caminho, a minha alegria, né, foi também que eu, como eu disse, me casei. Meu marido é administrador, então me auxiliou muito nesses caminhos, em que caminho fazer, para poder empreender realmente nesse negócio, né? Que é um negócio, não é só uma atuação dentro da psicologia, mas é um negócio. E a forma também de eu me pôr, como que as pessoas iriam me encontrar, porque eu fiquei assim de cara. Uma vez eu paguei um curso na Semana da Psicologia e chegaram pra mim e disseram assim: olha, se você quer montar seu consultório, você arruma um lugar. Eu falei, beleza, lista, número 1, arrumar um lugar, faça dele tua cara, beleza. Terceiro, fique lá e espere, porque se você sentar e esperar, as pessoas não irão aparecer. Eu falei, não é possível que nessa altura do campeonato alguém chegar pra mim e falar que eu tenho que ficar sentada no lugar esperando pra atrair pessoas. Falei, meu Deus, e se meu consultório, como é hoje, não for na rua, como que eu vou fazer para essas pessoas me verem? Então, eu bolei uma estratégia, e eu não vou trazer tanto isso aqui pra vocês, de qual que foi essa estratégia, não sei se vocês têm interesse, é mais uma apresentação, né? Senão a gente já muda aí o foco do vídeo. Então, se vocês tiverem interesse, comenta aqui, que eu trago um pouco mais sobre isso, como que eu fui montando a minha clientela, né? Ou como que eu tenho hoje meus pacientes. E já dou um spoiler, hoje eu só vivo de consultório, desde que eu iniciei, né, o consultório. Claro que no começo não foi tão fácil, os primeiros meses, tá? Não foi fácil, não é anos, tá? Então isso que eu queria deixar um adendo. Os primeiros 3 meses foi mais difícil para ter esses pacientes, mas eles foram aparecendo e hoje eu vivo 100% do consultório. O consultório, eu falo consultório e não clínica, porque aqui no meu espaço só eu preferi e optei por comprar uma sala, montar com a minha cara e estar sozinha para realizar os atendimentos, não numa clínica com outros profissionais, foi uma opção minha também. E acho que eu já pulei a história, né? Deixa eu retomar. Deixa eu retomar a história. Então, aí iniciei os atendimentos clínicos, as especializações. Foi um ano muito cheio de muitas coisas, mas também de muito aprendizado, tanto na parte de consultório, quanto também, né, nas especializações que eu fiz. E eu amei muito as especializações, são 2 que eu indico muito, são 2 institutos, faculdades, né, muito renomeadas. Então, trago aí, se você quiser uma indicação de, nossa, quero me especializar em TCC, indico muito a especialização no AMBAN, da USP, do Instituto de Psiquiatria. Tudo meio que a mesma coisa que não é, entendeu? Mas se vocês quiserem, depois eu coloco o link do site aqui pra vocês nos comentários. E aí, finalizando esse ano, eu finalizei o ano assim, acho que foi o ano mais louco da minha vida, porque eu finalizei com 2 diplomas, com uma clientela, um número grande de pacientes, e eu ficava desacreditada de ter conseguido conquistar tudo aquilo. Não era pra me emocionar contando.
porque é claro que nada a gente constrói sozinha. Eu tive muito apoio principalmente no meu marido, como empreendedor, como administrador e como uma pessoa que compreendeu muito a minha falta, né, em meio a uma rotina louca de consultório, mais 2 especializações ao mesmo tempo em uma outra cidade, que eu sou aqui do interior de São Paulo, então eu ia e voltava de São Paulo. E também muito apoio dos meus pais, que também compreenderam não só minha falta, mas sempre me incentivaram muito, vendo o meu amor pela profissão, vendo o quanto as coisas podiam dar certo. Então, por isso que eu acabo me emocionando quando eu conto pra alguém e agora pra vocês essa história. Então, foi um ano, assim, muito difícil, mas que foi de um saldo incrível, né? No fim das contas, olhar pro ano e ver, caramba, olha o que eu conquistei. E é claro, e aí eu volto até na graduação, depois de ter ali, né, hoje, como eu tenho junto aos meus diplomas uma USP, ninguém nem me pergunta que graduação eu fiz. E aí eu olho e falo, gente, que bom que eu optei por uma graduação particular, por mais que o preconceito muito grande exista numa graduação particular. Porque, no fim das contas, ainda mais em um consultório, o paciente, por mais que eu tenha aqui no meu consultório, aqui do lado onde eu tô, os meus diplomas, o paciente pesquisa sobre mim, mas o real, o verdadeiro é aqui, entre eu e o paciente, é a troca, é a efetividade dos atendimentos, é essa relação e realmente conseguir gerar uma mudança, proporcionar, conduzir, direcionar uma mudança na vida do meu paciente. Isso é muito mais do que qualquer diploma, isso é algo que a gente tem, ou a gente não tem. Nenhum papel que tá na parede compra isso pra gente. Então, assim, enfim, fiz essa especialização, terminando elas na especialização em terapia cognitivo-comportamental. Eu conheci a terapia do esquema, falei, aí entra o ponto, porque eu já estava vendo também o buraco da TCC, que não colocava tanto em xeque, em orientação, em compreensão das emoções. E aí foi que eu conheci a terapia do esquema e resolvi também fazer um curso, né, que depois eu vou tentar validar ele como especialização dentro da terapia do esquema. E eu finalizo esse ano, esse curso, e aí eu faço ele pelo Instituto Weiner, e eu tô até perdida aqui em tantas informações da cabeça de organizá-la para vocês. Então eu faço esse curso pelo Instituto Weiner, em que é um dos poucos que possui, né, a especialização, a possibilidade depois de uma especialização dentro da terapia do esquema. Então é um instituto que vale super a pena, também indico se você gosta dessa abordagem, quer entender mais sobre ela, compreendê-la melhor. E hoje, né, também tive a conquista de ter o meu espaço, ter o meu lugar, o lugar com a minha cara. E assim, hoje eu olho e lembro das fases que eu escutava de alguns professores dentro da graduação, falavam, ou até mesmo quando eu disse que eu ia fazer psicologia, pessoas falavam, mas você sabe que você vai ganhar só pra comer. Ou que se você tiver muita sorte, quem sabe você atua nessa área. Ou professores que diziam, nossa, vai demorar muito pra você ter uma clientela, nossa, vai demorar muito pra você ser conhecida ou reconhecida. E eu pude provar que, na verdade, isso quem faz somos nós mesmos. Isso só vai depender do seu empenho, da sua dedicação e do quanto você vai estudar. Não só para ser um bom psicólogo, porque também não adianta você ter o melhor marketing do mundo, a pessoa sentar aqui nessa cadeira e você não conseguir realizar um bom atendimento. Mas também da estratégia, de como você vai se posicionar, de como você vai se colocar, como que as pessoas vão te encontrar e como isso é importante. E eu não tô falando aqui só de Instagram, tá? De nossa, você tem que ter um Instagram e um checklist de coisas para fazer. Até porque aqui eu estou me apresentando e não tentando achar soluções para vocês. Mas posso gravar um vídeo um pouco sobre isso, como eu disse. Mas assim, como o ponto muitas vezes das pessoas é em diminuir, né? A nossa ideia de nossos sonhos, as nossas ideias de conquistas, os nossos projetos. A primeira coisa que muita gente escuta é não vai dar certo.
Quando eu falava, não, vou começar em clínica, não vou atender convênio, porque convênio paga muito pouco, eu vou dar desconto, eu vou ver meu preço, eu vou ver o que eu vou fazer. Você falava, não, mas como que você vai fazer? Você vai seguir entregando panfleto? Como que as pessoas vão te achar? Nossa, vai demorar muito pra isso dar certo. Quanto dinheiro você tem guardado pra esperar pra isso acontecer? E hoje, assim, eu olho pra trás, vejo essa história, conto elas pra vocês e fico feliz demais de poder dizer que deu certo. De que o primeiro ponto e mais importante eu consegui fazer, que foi acreditar em mim, acreditar no meu potencial, investir no meu conhecimento, nas especializações que eu fiz, nos cursos que eu fiz ao longo deste tempo, na graduação, em ter ido muito para congresso, em ter conseguido ver coisas fora ao meu mundo ali da minha faculdade, dos meus professores, em ter ido muito para a área acadêmica e ter aprendido muito como estudar e me encantar pelo estudo. E aqui volta ao ponto que eu dizia, por que eu não escolhi fazer um mestrado? Eu tenho muita vontade em ensinar, até aquilo que eu aprendi, aquilo que, até mesmo aqui dentro do consultório, eu tenho muita vontade em colocar isso para as pessoas, mas infelizmente hoje eu vejo que a área de mestrados, de ser professor ou ser um pesquisador, né, mestrado, doutorado, enfim, é algo que não é muito reconhecido no nosso país, inclusive na área de psicologia. Então, não falo disso de reconhecimento só financeiro, mas um reconhecimento do trabalho, de tudo que é feito, e também o por detrás que se tem, né? Eu tenho muitas amigas que fizeram mestrados ou que optaram por isso, e tem uma briga muito grande de ego em algumas instituições. Se até na área clínica eu ainda vejo muita competição, né? Na qual eu sinceramente sou muito sincera com vocês, eu acho que isso não deveria existir, porque eu estou aqui como Bruna Borges, a pessoa que também é profissional. A minha relação com o meu paciente é uma troca também minha como pessoa, em que tenho ali todo um aparato científico, acadêmico, de possibilidades, mas a troca é a nossa pessoa. Então, assim, essa rixa até mesmo que às vezes se tem dentro de consultório, dentro de clínicas, que eu não concordo e que já existe dentro do mestrado é maior ainda, por vagas, por bolsas, por reconhecimentos, por se colocar ali numa posição. E foi algo que eu optei não ter isso, né? Eu também dou supervisão. E uma coisa que eu falo muito para as meninas que eu dou supervisão, falo meninas porque hoje só dei supervisão para psicólogas, é exatamente disso, de não olhar o outro, e é assim que eu também as vejo, como alguém que eu tô competindo para chegar em primeiro lugar. Não, cada um tem seu caminho, cada um tem a sua forma de seguir, o seu direcionamento. Não perca teu sonho. E esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Não perca teu caminho, ele vai ser teu, né? Ninguém vai poder roubar o teu caminho, porque ele vai ser da tua maneira, a sua forma de conquistar, a sua forma de também se colocar ali como profissional. Isso você vai precisar descobrir em você, e esse vai ser seu principal diferencial, o ser você como pessoa e como profissional. Enfim, era isso que eu queria gravar aqui pra vocês, trazer pra vocês um pouco mais sobre mim, não só um diploma, né, diplomas e coisas que eu já fiz ou deixei de fazer na vida, mas abrir um pouco meu coração sobre a minha trajetória, sobre como foi tudo isso. Espero que vocês tenham gostado, imagino que esse vídeo vai ficar um pouco longo, então muito obrigada a você que chegou até o final desse vídeo. Se você quiser continuar me acompanhando, me siga aqui no Instagram, sou bem ativa por lá, mostro um pouco mais da minha rotina e gosto bastante dessa troca mais pessoal que o Instagram nos ajuda a ter, tá bom? Então é isso, deixe seu comentário, curte o vídeo também, manda para quem você conhece que está fazendo psicologia e também esteja em dúvida, não sabe que caminho seguir. Quem sabe esse vídeo possa iluminar um pouco também a vida dessa pessoa e dessa carreira dessa pessoa também. É isso, um beijo, tchau pessoal!